Marcos 6. Um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm-lhe essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. É muito louco isso e é uma verdade. Que a pessoa que você cresceu junto, se um dia Deus te usar para fazer milagre, ressuscitar alguém, abençoar, fazer cego enxergar, a pessoa que cresceu com você fica incrédula. Ela não consegue acreditar, tá? Porque eu não sei, isso é do ser humano. É quando. É tipo você falar. Ah, aquele cara magrelo ficou bompadão. Tipo, ou sei lá, aquele gênio ficou burro, ou burro ficou gênio. Tipo, você tá tão acostumado a ver a pessoa de uma forma que na nossa mente a gente meio que julga ela, já que ela vai, entre aspas, ser sempre assim. Então a gente acaba que não honra as pessoas, né? Quando elas melhoram. E quando elas pioram também a gente não espera, né? Então é um bagulho muito louco isso. E aí é doido que até Jesus fala na Bíblia. E ficou admirado com a incredulidade deles. A incredulidade foi tanta que ele ficou admirado. Caraca, eles não conseguem acreditar nem vendo milagre, tanto. Um bagulho doido. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si. Enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Aqui é interessante que é o final, né? Sacunda a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Então, se alguém não receber e nem os ouvir. Então, Deus fala isso até para os dias de hoje. Vai lá, faz o que ele mandou e tal. E se não te ouvir, se você falou do amor de Jesus, a pessoa não te ouviu, não é para insistir. Bate a poeira e vai, segue firme. A coisa você tem que falar o nome de Jesus. Porque tem gente que realmente não vai se salvar. Porque ela não quer encontrar Jesus, ela não quer buscar. Ela realmente ama o mundo, ela ama quem ela é, ama qualquer coisa pegada aqui. Ou ela só, sei lá, detesta Jesus, qualquer coisa. Tem gente que é ímpia, né? Tem gente que é o joio. Então, não insista no joio. O rei Herodes, o rei Herodes, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou o Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe, sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se e apresentou-se ao rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido do jovem. E enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo.
Os apóstolos reuniram-se a Jesus. Eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Meu Deus, isso é difícil. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes você algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro e pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e agora olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À hora da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos os que tinham visto ficaram aterrorizados, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus, e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vieram de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras, ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio das tradições que vocês mesmos transmitiam e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que torna-o impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque nenhum entra no seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E insensatez também está junto, não sabia.
Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou-se sobre seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse sua filha, o demônio. Ele disse: Deixe primeiro os filhos, que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem de migalha das crianças. Então ele lhes disse: Por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. A seguir, Jesus saiu aos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que ele impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu, tocou na língua do homem, e então voltou os olhos para o céu, e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contasse a ninguém, contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinha nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo, e nada têm para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois de tomar 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que servissem a multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos, e deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedidos, entrou o barco com seus discípulos, e foi para a região de Dalmanuta. Ele multiplicou 2 vezes? Eu fiquei na dúvida, agora não já foi. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles e voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos, foi 2 vezes mesmo, cheios de pedaços vocês recolheram? 7, respondeu eles. E ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaída e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para o povoado, nas proximidade da Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: Quem é o povo diz que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória de seu Pai, com os santos anjos. E ele lhes disse: Garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficavam a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz.
debranqueá-las, e apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viu mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Eles perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado quando desprezo? Mas eu digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estava, os outros discípulos vieram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? O homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma a boca, arranca os dentes, fica rígido, pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando que terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas você pode fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe-o e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu do menino, como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos seus discípulos. Ele dizia: o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendem o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-a nos braços e disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não apenas está me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Está a nosso favor. Eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que querem em mim, seria melhor que fossem lançados no mar, com grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo 2 pés e ser lançado no inferno, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixasse de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Muito interessante esse final. Tá falando, logicamente ele não tá falando de arrancar literalmente a mão, o pé. Se fosse assim, você ia arrancar o órgão genital, né? Se tivesse viciado em pornô, alguma coisa. Não, ele não tá falando de arrancar assim. Ele tá falando mais no sentido de tira aquilo que você gosta. Tipo, se, sei lá, assistir TV de alguma forma estiver te levando a pecar, então para de assistir. Ele tá falando do ser extremo. É melhor você não fazer certas coisas e ir pro reino do céu do que viver o prazer aqui na terra e, né, se perder. Limite na terra, tem coisas que é melhor você não fazer, mesmo que não seja pecado, tipo isso. E tem outras mais coisas, né? É um mistério, é a Bíblia, tipo, você se aprofunda, o bagulho vai longe, ainda mais quando você puxa para hebraico.
E o sal falando, né, que o sal é bom, mas como deixar de ser salgado? E como restaurar seu sabor? Tem um sal em vocês mesmos. A gente é o sal da terra. Mas ele fala, tem sal em nós, ou seja, que a gente possa ler a Bíblia e ficar com sal restaurando em nós. Então que a gente não perca o sabor nós mesmos da vida. A gente tem que salgar a vida, mas não adianta salvar o mundo e nos perder. Então que possamos nos salgar e depois salgar a vida. Aleluia. É isso.